Olá pessoal, estamos retomando os vídeos e hoje eu quero falar com vocês sobre um tema que atrapalha todos os profissionais, atrapalha todos os estudantes, mas principalmente o profissional autônomo e o empreendedor, que é a procrastinação. Eu podia trazer aqui uma série de teorias, você tem diversos autores que falam sobre isso, diversos estudos, mas nada melhor do que a gente trazer um caso prático. E o que eu quero trazer para vocês um caso prático? Eu vou contar para vocês hoje uma história que aconteceu comigo. Aconteceu comigo o ano passado. E ela dá um exemplo bem interessante do que a gente mostra o quanto a procrastinação faz principalmente o profissional autônomo e o empreendedor perderem dinheiro. Em janeiro do ano passado, eu fechei um contrato interessante, bem interessante. Só que eu calculei mal as horas que eu ia gastar com esse contrato. Então, eu calculei que eu conseguiria entregar o trabalho, na verdade o cliente precisava do trabalho até o final de abril, e eu calculei que eu gastaria 3 manhãs por semana trabalhando para esse cliente para poder entregar esse material no final de abril. O que aconteceu? Quando eu comecei a trabalhar, eu percebi que não ia dar tanto trabalho assim quanto eu imaginei, eu não ia precisar gastar o número de horas que eu imaginei, e que se eu trabalhasse 2 vezes por semana, eu poderia fazer a entrega para esse cliente, né, no final de abril, como combinado. Só que aí eu decidi que eu ia mentir para mim mesma. Eu decidi que eu não ia contar para mim mesma que dava para trabalhar 2 vezes por semana e resolvi trabalhar 3 vezes por semana por esse cliente, 3 manhãs por semana. O que aconteceu com isso? Eu consegui entregar o trabalho no começo de março, em vez do fim de abril, mais ou menos meados de março. Com isso, entreguei o trabalho, ok, o cliente recebeu e tudo mais. Na semana seguinte que eu fiz a entrega, apareceu um contrato, que foi o contrato assim que salvou a minha pandemia. E esse contrato era um contrato grande, mas qual era o requisito? O que o cliente precisava de todo jeito? Que eu começasse o trabalho na semana seguinte. E era algo que ia dar bastante trabalho. Se eu não tivesse adiantado aquele trabalho anterior, que eu previ que ia levar 3 manhãs por semana e que no fim das contas só estava levando 2, eu não conseguiria pegar esse grande contrato. E esses imprevistos, eles são o dia a dia do empreendedor, eles são o dia a dia do profissional autônomo. Então, o que eu trago para vocês com essa pequena experiência? Façam na hora. Tem gente que gosta, que acha charmoso, fala assim, não, eu trabalho melhor sob pressão, eu trabalho melhor, eu me sinto mais produtivo sob pressão. Gente, isso é um engano, isso é falta de costume. Essa pressão de trabalhar assim, não, eu trabalho na última hora, eu trabalho melhor, e se acontece alguma coisa? E se acontece um imprevisto até da falta da internet na sua casa, em tempos de pandemia, onde fica meio complicado você buscar a internet fora. Então, a procrastinação, ela é algo que, assim, ela é fortemente uma coisa que atrapalha a vida, inclusive financeira, do empreendedor. Se eu tivesse perdido aquele grande contrato que veio assim, de uma hora para outra, porque eu não tinha entregue o contrato anterior, porque eu tinha deixado pela última hora, né? Tinha deixado para a última hora, eu teria o meu ano de 2020 muito mais complicado. Então, esse é um recadinho rápido, a gente voltando com os vídeos aqui, para vocês repensarem esta questão de deixar as coisas para a última hora. Você não sabe o imprevisto que pode acontecer, mas você não sabe também que convites você pode perder porque você procrastinou. Vamos pensar nisso?